Chegamos aqui a mais uma aula do seu curso de IA, e dessa vez a gente vai começar meio que um dicionário da inteligência artificial, falando sobre alguns termos da área. E o termo da vez é Machine Learning. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e eu venho mais uma vez aqui junto com Ramiro Lobo para a gente começar a criar o dicionário da inteligência artificial dentro do curso de IA do curso em vídeo. Esses vídeos vão ser bem legais porque a gente vai pegar termos que normalmente se usam e vamos explicar passo a passo para que eles servem. Afinal de contas, você não está virando piloto de IA, você está entendendo o que a IA faz, vai entender na teoria e na prática como funcionam as inteligências artificiais. E o termo da vez é o Machine Learning. Você sabe como uma máquina aprende? Você sabe como uma máquina é capaz de aprender? E ainda mais importante, será que uma máquina aprende da mesma maneira que a gente aprende? E é para responder a essas e muitas outras perguntas que o Ramiro está chegando aí para nossa aula. Cheguei aqui para mais um recadinho do Estudonauta aqui no curso de Inteligência Artificial e o papo agora é para você que está começando na área e começou seus estudos pela construção de sites, que é uma das formas que eu sempre recomendo quem está começando a começar a estudar. Pois saiba que no Estudonauta você vai encontrar os principais cursos de sucesso aqui do curso em vídeo, que são os cursos de HTML5, CSS3, os 5 módulos, o curso de JavaScript, o curso de linguagem PHP, incluindo a parte de orientação a objetos e acesso a banco de dados, e também os cursos de WordPress, para você aprender a criar um site, criar uma loja, adequar o seu site às leis de proteção de dados e otimização de conteúdo para mecanismos de busca. E o grande diferencial do aluno do Estudonauta, eu já falei aqui nos recados anteriores. Se você está fazendo qualquer um dos cursos e tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato com a nossa tutoria, deixa lá sua pergunta e um dos nossos tutores, ou até mesmo a própria comunidade, vai te responder. E no final de cada um desses cursos ou cada um desses módulos, certificados incluídos no preço. Você não vai precisar pagar nada além disso. Torne-se então um estudonauta, uma estudonauta, apontando seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou então clicando no link da descrição ou no comentário fixado. Bons estudos para você e volte agora à sua aula. Chegou a hora agora de falar sobre outros conceitos, né? A gente vai ter uma série de vídeos agora falando sobre conceitos paralelos, né, que tangem aí a inteligência artificial. E o primeiro dessa série vai ser o Machine Learning, que a gente já citou anteriormente. Mas vamos aprender um pouquinho mais, né, Ramiro? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai colocar lá, máquinas são capazes de aprender. A gente já discutiu um pouco sobre isso, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa sequência de vídeos aqui. Primeiro, aprendizado de máquina, ou Machine Learning em inglês, né, que é o termo, é uma sub-área da inteligência artificial. Não é uma coisa separada, né, Ramiro? É uma hierarquia. É aquilo que a gente falou lá no outro vídeo, né? Que não é um software, é um conjunto de software, né? E um conjunto de tecnologias que foram evoluindo. E eu acho que a aprendizado de máquina hoje é uma das bases, né? Mais importantes aí. Existem outras. Você pode ouvir pelo termo em inglês. É muito mais comum ouvir pelo termo em inglês, mas o termo em português ficou convencionado como aprendizado de máquina. E ele foca em desenvolver sistemas capazes de aprender a partir de dados. A gente já falou sobre isso. Como que a gente aprende, né? Seres humanos? Por experiências, por vivências, né? Como que uma máquina, ou um algoritmo, ou um servidor aprende? Ele aprende através de dados. Tem essa grande diferença, né, Ramiro? É porque antigamente a gente achava que o software só tinha uma forma de aprender que era através do algoritmo, né? Ter várias interações, condições, se você fizer isso, ele vai fazer isso. E o aprendizado de máquina é um pouco diferente. A gente vai, no decorrer aqui, perceber, quando a gente chegar na parte de tokenização, né? Que ele separa isso tudo como se fosse uma grande base de dados e ele vai montando por probabilidade na hora de escrever. É como se fosse um quebra-cabeça, né? É como se fosse um quebra-cabeça. Várias pecinhas. Quando você vai lá, por exemplo, ou até hoje lá no Google, você vai ter aquele autocompletar, que a gente até mostrou no curso de SEO. Como fazer? Abre o teu Google agora, você que está na sua casa, abre o teu Google agora e bota assim, como fazer, e aí deixa ver quais são as opções que ele vai te dar. Ele vai trazendo as maiores possibilidades. Sim. Em probabilidade. Entendeu? A questão hoje da inteligência artificial é isso. Depois que ele tokeniza tudo, ele vai escrevendo como se fosse o que ele acha que são as próximas palavras, ele vai escrevendo em ordem. Quais são as próximas palavras que são as palavras que teriam maior probabilidade de ser. Inclusive, uma coisa que as pessoas não sabem, Guanabara, se você pedir hoje uma referência aí, por exemplo, de Shakespeare, tá?
A inteligência artificial, ela vai escrever como Aham. Shakespeare, e vai ficar parecido, mas ela não tem a referência daquela frase lá, ser ou não ser, ela não tem internamente a referência de que aquilo foi Shakespeare Sim. que escreveu. Ela não entendeu o significado das frases. Ela vai montar Uhum. quais são as maiores probabilidades, ela vai chegar nessa frase. Sim. Mas É. não está lá registrado, essa frase foi Uhum. escrita por fulano de tal, Sim. entendeu? Na verdade, outro exemplo que eu pensei aqui, enquanto você estava explicando do Google, é o seu autocomplete do celular. Você vai, É a mesma coisa. abre uma mensagem no WhatsApp, aí você escreve bom, e com certeza a próxima palavra que ele vai te dar é dia. Né? Ou Exatamente. bom, alguma coisa. Você bota feliz, aí ele vai dizer aniversário, ou feliz, sei lá o que, feliz. De vez em quando esse autocomplete atrapalha mais do que ajuda, mas Mas ele tenta ele tenta. probabilisticamente entender qual seria a próxima palavra. E aí, É isso aí. complementando aqui, em vez de serem explicitamente programados para realizar uma tarefa específica, que foi o que você falou, os algoritmos, né? Esses sistemas são treinados usando grande conjunto de dados e de algoritmos que lhe permitem melhorar o seu desempenho com base na sua experiência. E aí o que é legal é o seguinte, eu pego uma IA e aí eu dou uma base de dados específica Sim. para ela aprender. Então, ela vai passar tudo aquilo, depois tem a validação, como a gente já falou em outros vídeos, Uhum. mas aí aquela IA ela vai ser especialista só naquele tempo. Por exemplo, se eu pego lá um tema da medicina, pego todos os estudos recentes, pego todo o material que eu tenho lidos e tal, ela vai aprender sozinha, processando os dados, mas é um aprendizado que é um pouco diferente do nosso, tá? Sim. Mas ela vai conseguir, através do que eu perguntar no prompt, me dar uma resposta dentro do que ela acha mais provável que seja a resposta correta. A gente já, nos outros vídeos, nos vídeos anteriores, não esquece que esse curso ele é composto de várias aulas, né? Não fica assistindo os vídeos isoladamente. Claro, assiste o que você Assiste na mais se ordem. interessar, mas assiste na ordem porque ela tem uma sequência que foi pensada para isso. Mas a gente já falou anteriormente de que a máquina ela aprende diferente, né? Ela aprende de uma maneira diferente que a gente aprende, mas ela tenta dar respostas semelhantes àquela que nós daríamos, entendeu? Não, Exatamente. ele emula o aprendizado humano, só que da forma de máquina. Então ele De forma aprende de demais. forma diferente, mas tenta dar resultados semelhantes. E só tenha em mente, quando a gente fala de redes neurais Aham, a gente da vai falar. máquina, não tem um neurônio ali, não, né? É Sim, uma simulação sim. da mente humana, do formato das nossas redes neurais. Não é que ela tem neurônio, não tem nada É. disso, né? É a mesma É ideia, só. é a mesma ideia, Ramiro, que antigamente, quando a gente começava a estudar arquitetura de computadores, falava assim: a CPU é como se fosse o cérebro do computador. Você não imagina que aquilo ali é um cérebro, né? Assim como o Exatamente. vírus. Você fala, vírus é uma coisa que infecta o computador. Você não vai imaginar que é um vírus mesmo, né? Você não Que vai são imaginar que o computador vai começar a espirrar, né? Exatamente. Eu já tive aluno perguntando se era bicho mesmo que entrava no computador. E perguntou de coração. É outras épocas. Os primeiros eram, né? O primeiro bug foi. O primeiro O bug foi bug era um realmente. inseto, os computadores eram enormes, aqueles Sim, insetos entravam e ali queimava uma parte elétrica, porque ele era exatamente. eletrocutado ali e queimavam, e eles iam lá e tiravam o bug e Sim. trocavam aquela peça. Por isso que o nome era bug, né? Uhum. Mas a gente vai usar várias, né? Em inteligência artificial se usam muitas palavras que são usadas no dia a dia, como, por exemplo, É aprender. só É, referência para que você consiga entender sim. através de comparação. É só É isso. igual a comparação que criaram alguns anos atrás para a internet, que é a nuvem. Não existe uma nuvem na internet, mas as pessoas usam a palavra nuvem. Não existe E um. existe sim, Guanabara. A gente vende nuvem lá na Rochnet. Para com Não. isso. Mas não existe uma nuvem mesmo, Não. né? É um conceito. Não É o existe neurônio conceito. numa rede neural, mas se usa esse termo. Assim como aprender. Uma máquina não aprende, a inteligência artificial não aprende. Ela detecta coisas e cria entre aspas, também conhecimento que ela tem. É louco, é Através, muito louco. através de estatística, né? Na realidade, Exatamente. probabilidade. Tem muito mais a ver com dados e estatística e probabilidade do que com aprendizado. Com Né? inteligência, né? Com inteligência, exatamente. Olha só essa linha de raciocínio que a gente vai começar a traçar aqui. Já comentei sobre isso também quando eu falei sobre o gato. Imagine ensinar para uma criança a reconhecer fruta mostrando-lhes diversas imagens. Criança aprende fruta assim, né? Ou você dá uma fruta na mão dela e fala maçã, banana. Ou mostra várias fotos aqui. Essa aqui é a foto de uma vaquinha. Essa aqui é uma foto de uma fazenda. Você vai ensinando através de fotos e aí a criança vai aprendendo baseado nesses padrões. E quanto mais imagens ela vê, melhor ela se torna em identificar cada fruta ou cada imagem.
Exatamente. De forma semelhante, no aprendizado de máquina, um modelo de computador é treinado, entre aspas, usando um conjunto de dados para, por exemplo, reconhecer padrões, fazer previsões e tomar decisões. Fazer previsões não é prever os números Não é mãe da de Mega nada, Sena, não entendeu? Não é isso não, tá? É previsões da informação, do que seria a informação mais coerente ali. Sim, exatamente. Tem gente que já me perguntaram, tá? Se eu chegar para um inteligência artificial e perguntar quais são os próximos números da cena, ele vai me dizer? Eu falei, ele vai dizer números. Número qualquer. Números. Ah, não, mas eu quero que ela acerte. Quanto que você vai pensar. Se você me perguntar quais são os próximos números, anota aí, os próximos números da cena. Quantos eu tenho que falar? 7, 15, 18, 32, 45 e 12. Bota aí, joga. Se você ficar melhorado... Se alguém jogar e ganhar, divide o prêmio aqui com o Guanabara, hein? Exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa, você tem que entender que o algoritmo, que a máquina está tentando aprender, né, o machine learning, é justamente isso. Você vai mostrar a mesma coisa em várias versões, várias imagens de maçã. Você vai mostrar para o computador, cara, 2 milhões de fotos de maçã para ele poder entender que aquilo ali é uma maçã. Níveis diferentes. Na verdade, ele vai entender, se você disser com 10 fotos que é uma maçã, ele vai entender com 10. Só que quando você bota uma quantidade muito grande, ele vai conseguir identificar a maçã dentro de ambientes. Em ângulos diferentes. Maçã mordida, entendeu? Cortada, ele vai conseguir identificar isso porque aí. você bombardeou ele de informação. Sim, uma maçã podre, um cesto de maçãs. Tudo isso você vai ampliando, você vai amplificando a, entre aspas, de novo, inteligência desse algoritmo. Né? Até chegar ao ponto de identificar o tipo de maçã. Aí é bizarro. Verdade. Em resumo, o aprendizado de máquina é o coração pulsante que permite que a inteligência artificial reaja e evolua em resposta ao mundo ao seu redor. Beleza? Então, sempre que você ouve falar de machine learning, são máquinas tentando aprender. Mas deixo bem claro, cuidado com essa palavra aprender. A máquina não aprende da mesma maneira que a gente aprende. A gente aprende de uma maneira, a máquina aprende de outra. Mas, tecnicamente, as duas, tanto uma pessoa quanto uma máquina, vão olhar uma maçã e vão falar assim, maçã. Só que pessoas constroem o conhecimento dela de uma maneira, máquinas constroem o conhecimento de outra. Concorda, Ramiro? Com certeza, né? É sempre lembrando que a gente está colocando aqui para você que todos esses termos são comparativos. Porque quando a gente tenta comparar a inteligência artificial com a forma do ser humano de aprender e de evoluir. Como ela está nesse mesmo processo de aprendizado e evolução, é difícil se falar tecnicamente, é por isso que se criam esses termos para que a gente consiga fazer uma associação. Isso é fácil de explicar para o público em geral, né? Uhum. O computador usa isso. O termo memória do computador. Não é uma memória mesmo que a gente tem, mas se usa o nome memória porque, enfim, a gente está acostumado. Quando você fala memória, você fala, ele lembra de alguma coisa. Então o computador tem a memória dele que ele lembra dos dados. Enfim, Desliga a energia e a memória dele zero. A gente não tem esse tipo de problema, graças a Deus. Ou talvez fosse bom, né? Zerar algumas memórias que a gente não quer. Pelo menos escolher essa eu não quero mais. Aí ia ser bom pra caramba, hein? E você, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, já me segue? Já segue a gente do Curso em Vídeo? E eu mesmo, Gustavo Guanabara, nas redes sociais? Pois se você não segue, tá perdendo a oportunidade de ver o dia a dia de trabalho. Eu nem posto tanta coisa, nem é tão chato me acompanhar. Mas é muito importante que você me siga, porque é com esse público que a gente consegue os patrocinadores e os contatos que a gente tem para poder trazer ainda mais cursos para você. Então vai na descrição desse vídeo, procura lá todas as redes sociais minhas e do Curso em Vídeo, vai lá, segue todas e me manda uma mensagem. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Chegamos aqui ao final de mais uma aula com bastante conceito, com bastante informação. E agora você já sabe, sempre que alguém falar sobre machine learning, sobre aprendizado de máquina, você sabe para que funciona. Se por acaso você não lembrar, é só você voltar aqui no curso, voltar aqui na playlist, procurar o vídeo sobre machine learning e assistir de novo. Quer coisa melhor? Não se esquece de mostrar para os amigos que a gente está criando um curso de IA bem caprichado aqui no Curso em Vídeo. E a divulgação de vocês não é nem só importante, ela é essencial para a gente continuar a fazer esse curso para vocês. E como eu sempre faço, como já é de costume, vou te dizer o que é o assunto da próxima aula. É mais um termo. Nesse vídeo a gente aprendeu o que é Machine Learning. No próximo vídeo, a gente vai aprender o que é Deep Learning. Então nós já temos encontro marcado. Volte sempre aqui no Curso em Vídeo para saber se sai uma aula nova.
Um grande abraço e até a próxima!